pai tinha quase 70 anos quando ele faleceu, há 2 anos atrás. O nome dele era José Pereira. Ele teve um ataque cardíaco. Foi de repente. Então eu fiquei muito triste. Desde então eu vinha perguntando a Deus, em oração, onde o meu pai estava, se ele havia realmente se salvado. Sabe essas coisas que a gente quer saber? Pois é. E há alguns meses aconteceu uma coisa muito interessante que eu quero contar. Aqui na minha rua morava um senhor chamado Peregrino. João Peregrino, esse era o nome dele. O seu Peregrino e meu pai eram muito amigos. Os dois eram naturais de um interior chamado Tianguá, que fica aqui no Ceará. Eles cresceram juntos, brincaram juntos quando eram crianças, meninos lá nesse interior. E depois eles vieram para cá. Seu Peregrino também ficou muito triste com a partida do meu pai. Mas o que aconteceu é que o seu Peregrino veio bater no meu portão numa noite dessas. Aparentemente para jogar conversa fora. Só que o seu Peregrino não era de fazer isso, bater na porta dos outros para jogar conversa fora. Ele conversava com a gente quando nos encontrava na rua, ou se estivéssemos na calçada. Mas bater no portão das pessoas, ele não batia. Por isso, quando ele veio bater no meu portão, eu estranhei. Mas o atendi bem. Afinal de contas, ele era quase da minha família. E quando eu o atendi, abri o portão para ele, ele começou a conversar. Falou um pouco sobre a rua, sobre o IPTU da sua casa, sobre seus filhos que viriam do exterior para passar as festas de final de ano com ele. Enfim, falou. Assim, sabe? Conversa de idoso. E aí depois ele foi embora. Então, como disse, eu estranhei, mas pensei, bem, ele deve estar com saudades de conversar com o papai. Por isso, ele veio conversar um pouco comigo. E tudo bem. Só que, no outro dia, ele veio novamente. E no dia seguinte, também. No terceiro dia, eu até ofereci uma xícara de café. Fiquei com pena dele. Achei que ele ia chorar ali, na área da minha casa, com a xícara na mão. Chorar com saudade de papai. Só que ele nem tocou no assunto, nem tocou no nome de papai. Ao invés disso, ele terminou o café, entregou a xícara, agradeceu, me disse boa noite e foi para casa. Eu também disse boa noite e fechei os portões e entrei para dormir. Mas eu fiquei muito intrigada com aquelas visitas do seu Peregrino. Sempre que ele ia embora, eu ficava com a sensação de que estava faltando alguma coisa. Era isso. Parecia que ele queria me dizer alguma coisa e por algum motivo não tinha coragem de dizer. Aí eu falei em voz alta: meu Deus, o que será que o seu Peregrino quer me dizer? Mal eu fechei a boca, já ouvi outra vez batidas no portão. E era o seu Peregrino de novo. E nisso já eram umas 11 horas da noite.
E lá vai eu abrir o portão de novo. Fui lá, abri o portão e falei: pode entrar, seu peregrino, e pode se sentar. O que é que o Senhor quer me dizer? Ele sentou na cadeira desconfiado e começou a falar. Minha filha, eu tive um sonho com seu pai, faz mais ou menos uma semana. E eu disse, pois me conte. Nisso, eu já peguei uma cadeira e sentei bem pertinho dele, para ele ver que eu estava dando total atenção a ele e para ele sentir que não precisava se preocupar em se apressar, porque eu seria paciente. Lembre que nós estamos falando de um senhor de 75 anos. Pois bem, aí ele começou a falar. Minha filha, eu tive um sonho com seu pai. Nesse sonho, eu estava caminhando num caminho assim que parecia ir para a roça. E eu estava vestido com uma roupa toda feia, esfarrapada. A terra em que eu caminhava estava seca, o céu escuro, as folhas das plantas eram pretas, o chão estava rachado, parecia assim que era a seca do 30. E eu começava a chorar, porque eu queria plantar, mas não tinha como. O cenário era horroroso, triste, desesperador. Só que aí eu olhava para o lado e aparecia outra estrada, e nessa estrada estava o seu pai caminhando. Só que essa estrada em que ele estava caminhando era pavimentada de cristal. E nos cantos dessa estrada havia flores muito coloridas. E essas flores cantavam para o seu pai, cantavam para ele à medida em que ele andava. E ele ia feliz da vida, parecia um noivo todo vestido de branco, e ele estava jovem, estava alegre. Aí ele me olhava e dizia assim, ó peregrino, o que você está fazendo nesse caminho, rapaz? Vem comigo, que aqui é melhor. Aí eu tentava ir para onde ele estava, mas eu não conseguia. Eu queria ir, eu tentava, mas quando percebia que eu não podia ir, eu chorava. Alguma coisa me segurava naquele caminho horroroso em que eu estava. Por isso eu ficava angustiado, muito angustiado. E eu gritava, eu não posso ir com você, compadre. Como é que eu faço? Aí ele me respondia, é só seguir esse caminho, compadre. E eu dizia, mas como eu faço para ir por esse caminho aí? E ele respondia, pergunta para Pipa, que ela vai te falar, ela vai te ensinar. Irmãs, Pipa é um apelido carinhoso que meu pai colocou em mim. Era assim que ele me chamava desde criança. Mas então o seu peregrino disse que no sonho dele, depois de dizer isso, o meu pai se despedia e ia embora. E sumia naquele caminho bonito, todo feliz. E ele, o seu peregrino, acordava angustiado. E foi assim que ele ficou todos aqueles dias, angustiado por causa desse sonho. Ele disse que desde o dia em que teve o sonho, quis me contar, porém teve medo de que eu achasse que era besteira. Bom, eu primeiro fiquei feliz, porque para mim aquilo era uma resposta de Deus. Aquele sonho era uma resposta para mim sobre as minhas indagações de aonde o meu pai estava. Eu vinha orando, perguntando a Deus se meu pai tinha se salvado,
se ele estava bem, se estava num bom lugar. E agora, a partir dali, eu criei com toda a certeza do meu coração que ele estava com Deus. Mas além disso, naquela mesma hora, Deus me deu discernimento para dar a resposta ao seu peregrino e acalmar o seu coração, e de responder como ele poderia seguir aquele caminho. Me levantei, pedi para ele esperar um pouco, fui no meu quarto, peguei minha Bíblia e, abrindo em João 14,6, li para ele: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Palavras de Jesus. Ao ouvir isso, o seu peregrino baixou a cabeça. Meu pai e ele, como eu já disse, eram muito ligados desde criança. E meu pai era crente. E sim, ele sempre pregava para o seu peregrino. Mas o seu peregrino vinha de uma família muito católica, aonde só se acreditava na Virgem Maria. E meu pai, apesar de sempre pregar para ele, sempre teve também o cuidado de nunca ofender um amigo, nunca falar mal de sua crença. Então ele sempre tomava cuidado. Mas ali, com aquela palavra, parecia que ele havia entendido tudo. Eu preguei então Jesus para ele. Preguei Jesus como nosso único Salvador, a ponte entre Deus e o homem, o caminho, a verdade e a vida. Aquele que com seu sangue nos lavou de nossos pecados e nos resgatou para Deus. Depois disso, fiz o apelo e ele aceitou. Aí eu orei por ele, ali mesmo, na área da minha casa. E depois ele foi para casa, satisfeito e aliviado. Eu disse a ele que a partir daquele momento ele estava seguindo pelo mesmo caminho que meu pai, e que brevemente eles iriam se encontrar de novo. Ele abriu um sorriso ao ouvir isso. E aí ele foi embora. E eu fui dormir. Fui dormir muito feliz pela oportunidade de ter pregado e levado aquela vida a Deus. E essa história poderia muito bem terminar aqui, porque já teria um final feliz. Porém, não. Esse não foi o final. Deixa eu falar para vocês. Eu fui dormir e no dia seguinte acordei cedo para trabalhar. E eram mais ou menos umas 7:30 da manhã quando abri o portão da rua para sair. Olhei para os lados e vi muitas pessoas no portão da casa do seu peregrino. E havia também outras pessoas nos portões de suas casas, olhando para a casa dele. A minha vizinha da esquerda estava também no portão. Aí eu me cheguei até ela, dei bom dia e perguntei: o que está acontecendo? Por que tem tantas pessoas na casa do seu peregrino? E ela, olhando para mim, me perguntou: você não sabe ainda? O seu peregrino morreu. Ele partiu essa madrugada. Eu olhei para ela sem poder acreditar e fiquei estarrecida. Rapidamente entrei em casa de novo e me sentei e fiquei pensando: meu Deus, como é que pode? Como as coisas acontecem assim? Deus levou aquele homem à minha casa para ele ouvir o Evangelho e se converter, e Deus salvá-lo, porque estava perto a hora dele. Pasmem, meus irmãos. Eu não podia acreditar e nem podia chegar para minha vizinha e falar tudo o que havia acontecido, porque ela também não iria acreditar. Porque os mistérios dos céus
são só para aqueles que creem. Esse é o tipo de coisa que só vai ser revelada na eternidade. Mas o meu coração estava feliz por Deus ter me usado para salvar a alma do seu peregrino. Eu enxuguei as minhas lágrimas e fui trabalhar. Quando voltei à noite, o corpo do seu peregrino já estava na casa dele, sendo velado. Eu fui lá para me despedir também, e quando vi a sua face, ele estava muito bem, com uma face muito tranquila, parecendo uma pessoa que está somente dormindo. E eu creio que assim como o meu pai está num bom lugar descansando, o seu peregrino também está. E eu creio também que um dia eu estarei lá com eles também. E todos aqueles que creem em Jesus Cristo de Nazaré. E esse é o meu testemunho, irmãs, para a glória de Deus. Amém? Deus faz coisas maravilhosas todos os dias, mesmo que você não veja e não saiba. Deus está trabalhando. Amém?